Ô, você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, começando mais uma temporada do Relação Cêntrica, e vocês são sempre muito bem-vindos aqui, vocês que nos escutam pelo Spotify, vocês que nos assistem pelo YouTube, sejam bem-vindos à nossa nova temporada. E olha só, para começar o ano, nós trouxemos aqui meu amigo, meu parceiro, Doutor Eduardo Rira. Seja muito bem-vindo, Doutor Eduardo. Opa, Renzo, boa noite, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui no Relação Cêntrica, né? E eu sei que você vai apresentar o tema, né? Mas novamente falando outro assunto que não tem nada a ver com ortodontia, né? Mas tudo bem. Mas isso é legal, cara, isso é legal. O Eduardo, a última vez que passou aqui, falou sobre fotografia. Eu acho até que a gente podia fazer uma parte 2 dessa fotografia aí, que ficou bastante coisa para trás, né, para a gente comentar. E hoje eu trouxe o Eduardo aqui, pessoal, para falar de uma coisa que não é muito habitual da gente estar batendo um papo aqui do Relação Cêntrica. A gente sempre está falando sobre mecânica, sobre formas de tratamento, sobre mal-oclusões. E hoje o Eduardo vai falar sobre designer de slides. O que aconteceu, cara? Mas que isso, Renzo? O que você está falando aí no Relação Cêntrica? Vai falar de slides? Vou falar de slides, cara. O Eduardo, ele fez a apresentação do meu mestrado. Cara, é show de bola. A apresentação dele é sempre muito elogiada quando ele apresenta uma aula, ele faz todas as animações. E ele deu essa aula de designer de slides lá em Maringá, lá no mestrado da Uningá. E todo mundo adorou muito. Por quê? Porque a gente pode levar de várias formas esse designer de slides. Até para você apresentar um caso clínico para o seu paciente, para você fechar uma venda no seu consultório, para você fechar algum tipo de tratamento, ou você que vai apresentar seu TCC, você que vai apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, você que dá aula, você que está aqui nos assistindo. Alô, Ludmila Lima, está aqui nos assistindo, que confere sempre. Alô, Paula Cotrim, eu sei que a Paula sempre assiste também o nosso Relação Cêntrica e vai ficar de olho nas dicas. É isso, né, Eduardo? É mais ou menos isso que nós vamos falar hoje, né? É mais ou menos isso, Renzo. É um assunto que eu me dediquei bastante nos últimos anos, né? Tu até comentou esses dias, que semana passada tu mandou uma mensagem para mim que tu falou assim, ainda bem que eu tenho um amigo que é obcecado. Acho que esse é Exato, exato. um termo bom. Quando eu gosto de algo, eu realmente acho que eu extrapolo às vezes o limite. Acho que tu que convive bastante comigo sabe que eu dou esse um passo a mais que é desnecessário. E a parte de design de slide é algo que eu sempre gostei muito, né? Assim como foi a fotografia há um tempo atrás, quando eu mergulhei de cabeça, quis aprender sobre tudo, às vezes coisas que nem tinha necessidade de estar indo atrás, eu gosto de ir. Com slide é a mesma coisa, né? Então comecei a montar aula, comecei a fazer aulas que cada vez eu gostava mais, e óbvio, quanto mais a gente apresenta quando a gente recebe uma elogio, a gente quer melhorar mais ainda, e fui mergulhando. E com o passar do tempo, os próprios colegas pediram, dá uma aula sobre isso, me ensina a fazer isso. Até a Cristina Pascotto, que deve estar escutando também, está me pedindo faz 200 anos para eu dar uma aula para ela sobre esse tema. Então, assim, é um tema que eu gosto muito de falar, muito. Infelizmente, é uma aula, novamente, como foi fotografia, é uma aula visual, né, Renzo? É uma aula que eu vou mostrar coisas. Então, eu sei que tem muita gente, assim como eu, que assiste, né, consome Relação Cêntrica no Spotify, vai ficar um pouquinho complicado para quem só escuta. Mas dá para entender, Vamos quem sabe tentar depois passar, vem, né? assiste Vamos a gente. tentar passar a informação. E também é uma aula um pouco prática também, né? É uma coisa que você precisa colocar a mão na massa, é uma coisa que precisa. O Eduardo vai passar algumas dicas, algumas coisinhas, mas precisa de treino também, né? Precisa saber botar ali, começar a mexer, começar a saber fazer as coisas também. E novamente, né, ninguém vai sair daqui de hoje sabendo fazer tudo, né? Na verdade, hoje é só para mostrar talvez a importância, o que a gente pode buscar de base para estudar um pouco mais, né? Meio que só para mostrar o que o PowerPoint ou os slides podem agregar tanto no tratamento clínico, para quem quer, eu quero só apresentar o caso de maneira mais profissional para o meu paciente, isso agrega demais para qualquer venda, ou para aqueles que já estão na área acadêmica e querem montar aulas, seminários, como você falou, apresentação do TCC, que com certeza isso agrega. A gente que às vezes está avaliando uma banca, alguma coisa, a gente sabe que isso agrega muito numa apresentação. Legal. Inclusive, eu estou agenciando o Eduardo, viu? Quem quiser montar aulas, mexer em aulas, fazer animações, pode entrar em contato comigo, que depois a gente vai preencher um questionário, e aí nós vamos ver o que as suas preferências, cores favoritas, o que você mais gosta de fazer. E aí o Eduardo fecha um pacote de PowerPoint para vocês.
É verdade, sabe que eu já te falei, né? Não entendo nada de comercial. Qualquer coisa, fala direto com o Renzo. Aí, tá vendo? É isso aí, cara. Du, o tempo é seu. Vamos começar a bater um papo aqui sobre designer de slides. Vamos passar um pouquinho de informação para o pessoal que nos escuta, o pessoal que nos assiste. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pode falar, pode começar aí. E novamente, Renzo, como sempre falo, né? É um bate-papo, né? A gente vai trocar uma ideia. Só tu que está assistindo aqui ao vivo que pode parar, fazer pergunta, mas novamente, fica à vontade. Na hora que surgiu uma dúvida, questiona, eu sei que tu já assistiu essa aula, na verdade, a versão completa dessa aula, hoje é uma versãozinha mais reduzida, mas se ficar alguma ponta solta aí, Renzo, pode me interromper sem problema algum. Posso compartilhar minha tela aqui, Renzo? Por favor. Você que está nos escutando pelo Spotify, depois entra no nosso link do Telegram para você ter acesso e você vai ter vários conteúdos dentro do nosso canal, além de poder assistir a gente pelo YouTube também, que a gente compartilha o link toda semana. Renzo, minha tela tá aí, tudo bonitinho. Aí, já está então, assim, eu sempre gosto de começar minhas aulas, né, contando um pouquinho do porquê que eu estou conversando hoje sobre design de slides, né? Vamos falar assim, como eu falei antes, eu acho que o adjetivo que tu usou, obcecado, é uma excelente palavra, né? Eu sou de Florianópolis e desde que eu cresci lá em Floripa, hoje eu não estou em Floripa, hoje estou aqui em Joinville, no nosso curso de especialização, desde que eu cresci grudado num computador mesmo. E na minha época de criança eu usava o MS-DOS, então eu sempre falo, quem que olha para essa tela e sabe o que é isso aqui? Pouca gente trabalhou com o MS-DOS. E o MS-DOS, ele vem antes do Windows. Para te conseguir usar, tu tinha que digitar vários comandos para conseguir abrir. E eu, desde criancinha lá, um mini Eduardo com 7, 8 anos, trabalhando, tentando mexer. E a minha primeira obsessão, Renzo, vou te contar qual foi, cara. Eu inventei que quando surgiu a internet, eu queria fazer um site. E Pô, na época, a linguagem de programação... Hein, exatamente, a linguagem... Eu tive aulinha eu fazia aula de informática, tal, essa época aí, e um dos exercícios era montar um site. Cara, putz, difícil pra caramba. E se a gente tá falando, Renzi, eu devia ter uns 10 para 12 anos, a gente tá falando de anos 2000. Então, a internet de escada, tudo Precário. difícil acesso, né? Não tinha o YouTube para ensinar a gente a fazer as coisas hoje. Hoje em dia o YouTube tem tudo, né? Sim. E aí a linguagem de programação da época era HTML, que era fazia no bloco de notas um site. E eu quero fazer. E meu pai, que sempre incentivou minhas maluquices, ele falou, não, beleza, filho, comprou um livro de HTML para mim. Eu aprendi a fazer site. Dentro da obsessão de eu preciso aprender. Então eu brinco que o computador está na minha vida aí desde criança, né? Esse sou eu, adolescente. O tempo fez bem para você, meu amigo. Indo atrás de vários computadores para tentar. Isso aqui a gente achou tudo no lixo, Renzo. Isso aqui lá nos Estados Unidos eles têm um dia que eles jogavam tudo lixo fora. A gente foi passando nas lixeiras, juntamos e conseguimos montar um computador com todas essas peças soltas, juntando uma pecinha de cada para ter lá à disposição. Então, cara, a parte de design de slides, eu falo que ela, como eu já dei aqui no Relação Cêntrica, ela é uma paixão como foi a fotografia. Como eu já mostrei isso aqui, para quem não assistiu, recomendo assistir de novo o Relação Cêntrica de Fotografia. São hoje as duas coisas que eu mais dou aula. Hoje eu dou muita aula óbvio, fora do nosso curso de especialização, eu sou convidado para dar muita aula de fotografia, e agora começou essa questão de design de slides, né? E eu brinco que, assim como a fotografia, o design de slides, ou mexer no computador, é treino. Então essa é minha filhadinha, a Marcelinha, que desde criança estou ensinando ela a fotografar, né? E daqui a pouco ela já está também mexendo no computadorzinho, aprendendo a fazer os slides. Tá incentivando, tá incentivando. Incentivando sempre, tá? E, como eu falei, antes, eu gosto de ressaltar, estou aqui para falar sobre outro tema que não tem nada a ver com ortodontia, mas, para quem não sabe, eu sou ortodontista, né? A ortodontia é a minha área de atuação, a gente tem o nosso curso que a gente dá aula junto, estou concluindo meu mestrado, inclusive defendo semana que a professora Paula Cotrim, aí, esse anjo que nos orienta, e sou da área de ortodontia. Só que, além de falar de ortodontia, eu também faço a parte de fotografia e também trabalho muito com alinhadores, tá? Deixo já meus contatos. Sempre falo que a primeira vez que eu estive aqui é um prazer enorme receber uma dúvida de aluno.
Então, sempre que tiver uma dúvida, pode mandar uma mensagem no Instagram, pode mandar um e-mail. No Instagram hoje é muito fácil o contato, então manda lá. Eu demoro para responder, mas vou responder. Eu me sinto honrado quando um aluno manda uma mensagem tirando uma dúvida. Se ele veio perguntar para a gente, é porque realmente a gente tem algo a passar para esse aluno. Certo, Renzo? E antes de começar, eu queria fazer um pedido de desculpas ao PowerPoint. Por quê? Porque o nome da minha aula que eu dou, eu chamo A Morte pelo PowerPoint. Só que, Foi pesado, tadinho, o PowerPoint não pode carregar isso à toa, né? Porque hoje em dia tem vários softwares para fazer slides, né? Tem muita gente aí que deve estar estudando que usa muito Canva, que está em alta. Muita gente que é da linha da Apple usa o Keynote, que é esse ícone aqui. E o Prezi é outra linha de software que está muito em alta também, tem muita gente utilizando, né? O que é isso aqui, Renzo? Isso aqui é ferramenta, cara. Isso aqui é que nem dá pra gente fazer uma comparação com um tipo de bracket. Esse aqui é um autoligado, esse aqui é um metálico, esse é um cerâmico. É ferramenta, cara. Vai fazer. Tem um bracket um melhor que o outro? Não. O que interessa é o ortodontista tratando. E o software é a mesma coisa. Não tem software melhor ou pior. Tem aquele software que tu domina. Eu sempre trabalhei minha vida inteira com PowerPoint. Então hoje a gente vai falar de PowerPoint. Então talvez eu fale uma função ou outra de animação, alguma coisa, que no Keynote é diferente. Então que talvez tu tenha que dar uma pesquisada, quem usa Keynote, para saber qual que é o nome dessa função. Mas com certeza existe lá, tá? Então, como eu disse, o nome da minha aula é A Morte pelo PowerPoint, né, Renzo? E por que ela tem esse nome? Tem um motivo isso aí. Tem um motivo, né? As coisas não vêm do nada, né? Sempre tem um motivo escondido no slide, né? O que é a morte pelo PowerPoint? Eu sempre falo, quem que está assistindo aí que nunca viu uma aula onde o assunto já era difícil, o professor falava em ritmo devagar e pausado, os slides eram simples, recheados de texto. Além disso, a todo momento ele ficava lendo o que estava escrito. Para piorar, a aula era no fim do dia, onde todo mundo já estava cansado e provavelmente caindo no sono. Essa é a morte pelo PowerPoint. Será que alguém dormiu escutando agora, Renzo? Quase. Agora já deram uma bocejada. Já tivesse alguma aula assim, Renzo, nesses vários não. tempos? A gente já estava já. Geralmente, cara, eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque a gente tem alguns alunos que assistem também, mas nesse momento, assim, eu combinava de sair um pouquinho para tomar um ar, assim, tomar um café, alguma coisa do tipo. Tu que me conhece, imagina eu assistindo. Quantos cafés eu levanto para O Eduardo, cara, deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu contar um bastidor aqui para vocês. O Eduardo, ele tem um nível de concentração muito alto, muito alto. Mas dura alguns minutos, assim, tipo, dura um tempo. A partir do momento que ele perdeu esse momento de concentração, e quem conhece ele, quem está nos escutando sabe do que eu estou falando, ele começa a ficar hiperativo total, assim, ele quer sair, ele quer fazer alguma coisa, ele quer... Então, o Eduardo não iria ficar nessa aula, com certeza não iria. Isso é o que a gente chama de a morte pelo PowerPoint. E por que tem esse nome? Porque existe uma lenda, uma história. Obviamente, isso não está provado, né? Tem muita gente que fala sobre o que aconteceu, que foram a morte desses 7 astronautas. Esses 7 astronautas eram os tripulantes do ônibus espacial da NASA, o Columbia, que em 2002, se eu não me engano, estava retornando de uma missão do espaço, né? E aí, nessa missão de retorno aconteceu essa tragédia. A hora que o ônibus estava voltando, ele explodiu, né? Ele foi se fragmentando em vários pedaços e, infelizmente, todos os tripulantes vieram a óbito, né? Foi um acidente com o ônibus espacial que na época foi muito noticiado. Afinal de contas, não é raro esse tipo de acidente acontecer. E aí, obviamente, a NASA ela vai atrás de tudo para entender. Quando acontece um acidente dessa magnitude, eles precisam entender por que aconteceu. E eles descobriram por quê. Descobriram não, né? Tem várias hipóteses de por que isso aconteceu. E uma das hipóteses é a seguinte. Esse é um vídeo do ônibus espacial do Columbia na hora que ele estava decolando. O que eles perceberam? Que quando o ônibus decolou, um pedaço da espuma do tanque, tá aqui, ó, ela se desprende e bate na asa. E aí, quando esse avião chegou no espaço, eles analisaram o vídeo de decolagem e perceberam que isso aconteceu. Qual foi o questionamento que os engenheiros da NASA fizeram? Esse pedaço de espuma que soltou e bateu na asa, será que deu algum problema?
Ou seja, teu ônibus espacial está no espaço, um pedaço costuma sair e bateu na asa. Tu não sabe o que pode ter acontecido. E aí, o que eles fizeram? Vamos entrar em contato com os engenheiros da Boeing, que foi quem projetou o ônibus espacial, e vamos pedir um relatório do que isso pode ter acontecido. Os engenheiros da Boeing, o que fizeram? Foram lá no campo de teste deles, foram no software, fizeram um monte de teste para ver se esse pedaço de espuma poderia ter ou não causado algum problema. E fizeram uma apresentação para a NASA. Como que foi essa apresentação? PowerPoint. Esse é o slide, diz a lenda, né, que é o slide que os engenheiros da Boeing apresentaram para a NASA. Quando tu lê um slide desse, pessoas que têm, como você disse, um tempo de concentração pequeno, como eu, já param no título. Eu já não consigo ir embora. E o que é interessante nesse slide também? Que ele não tem uma hierarquia de o que é importante, o que não é. Tá tudo misturado aí, né? Aqui, é uma bagunça. Tudo uma bagunça. De tudo aqui, o que é o mais importante, Renzo? O mais importante, ele tá aqui, ó. Nesse penúltimo bullet point. Esse bullet point, esses pontinhos que vocês devem ver muito nos slides. O que está escrito aqui? Que as condições de voo estão completamente fora das condições testadas no software. Qual que é o resumo, a conclusão disso? A gente não faz a menor ideia do que pode ter acontecido. E os engenheiros da Boeing acharam que não tinham passado a mensagem clara, os engenheiros da NASA acharam que tinham entendido que acho que dá, e pediram para o ônibus voltar para a Terra. Quando voltou, infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Tá? Então, qual que é a proposta da aula de hoje? A proposta da aula de hoje é transformar um slide desse, chato, cansativo, num slide mais atrativo. Então, eu escolhi um aparelho ortodôntico, eu escolhi o arco lingual de Nance, né? Eu dou aula na graduação também, Renzo, e quando eu falo na aula de mantenedor de espaço, eu falo muito do arco lingual de Nance. E hoje a gente vai explicar o que é o arco lingual de Nance. Eu imagino que quase todos, quem escuta aqui o Relação Científica é ortodontista, acho que todo mundo sabe o que é o arco lingual de Nance, né? Mas vou explicar baseado no que eu tenho na tela. Então, o arco lingual de Nance é indicado para perda bilateral de primeiro e segundo molar descido inferior, com o primeiro molar permanente presente e íntegro, para adaptação da banda que sustentará o aparelho. Tem como vantagens a fácil confecção e baixo custo, não depende da colaboração do paciente e previne movimento mesial dos dentes posteriores e lingual dos anteriores. Entretanto, suas desvantagens são não evitar a extrusão dos antagonistas e não restabelecer a função mastigatória. Renzo, de 0 a 10, qual que é a chance de um aluno que não entende nada de aparelho entender o que é o arco lingual de Nance com essa minha explicação? Ele parou na primeira frase ali, que o arco lingual de Nance é indicado para perda bilateral. Ele parou ali. Pois é. E é isso que acontece quando a gente faz uma apresentação desse jeito. Então, eu espero que ao final da aula de hoje, quando eu apresentar da maneira que eu apresento meus alunos, para quem não conhece o arco lingual de Nance, consiga entender como que ele funciona, certo? Então, vamos lá. Vamos começar, ainda na nossa introdução, o que é algumas coisas que eu considero importante, né? Existe uma teoria de aprendizado de William Glasser, até dizem, tá? Dizem aí, novamente, mais um parênteses, que um dia eu apresentei essa aula, eu dei essa aula no grupo de estudos da minha esposa. A minha esposa, ela é formada em farmácia, mas o doutorado e o pós-doutorado dela é em neurociências, né? E eu, né, fui dar uma aula na liga dela de neurociências e joguei essa teoria de aprendizado. Quando eu terminei a aula, ela veio, a aula é excelente. Só vou dizer uma coisa, essa teoria, qualquer neurocientista diz que isso não existe. Cada cérebro aprende de uma maneira. Então, toma cuidado com as suas referências, entendeu? Pô, que legal, já tomei essa no meio já. Então, obrigado, Vivian, por essa dica. Então, segundo Vivian, já que o senhor deu o nome, né? Segundo Vivian, doutora Vivian Binernês, pós-doutora em neurociências, essa teoria ela tem falhas. Mas por que eu deixava aqui? Porque eu acho que ela é muito... Ela vai passar a mensagem que eu quero passar para vocês. O que essa teoria diz? Essa teoria diz que quando a gente lê, a gente só aprende 10% do que a gente leu. Quando a gente escuta, a gente aprende 20% do conteúdo. Quando a gente observa, a gente aprende um pouco mais. Quando a gente começa a combinar esses fatores, ver e ouvir, por exemplo, o nível de compreensão do conteúdo já sobe bastante. E quando que a gente começa a chegar perto do máximo do conteúdo? Quando a gente começa a ensinar. Quando a gente começa a dar uma aula sobre o assunto, tu que monta a aula, dá aula, tu sabe, a gente aprende muito mais quando a gente ensina, tá? Como a gente estava falando, né? A gente aprende muito quando a gente ensina, né? Tu já deve ter montado várias aulas, sabe como a gente domina muito mais um assunto
quando a gente está ensinando sobre ele, monta uma aula sobre ele. E para tentar provar um pouquinho dessa teoria, que quando a gente fala, ou quando a gente escuta, ou quando a gente vê, a gente aprende muito mais do que só lendo. Aonde que o Relação Cêntrica está nessa pirâmide aí? Olha lá, o pessoal que está nos escutando ou nos assistindo, ou escutando e assistindo, nós estamos aonde ali na pirâmide? Ali? É verdade. Renzo, vamos ver se minha teoria, ou a minha não, né? Desculpa, se a teoria do William, ela funciona. Qual que é o meu número favorito, Renzo? Cara, você passou muito rápido a sua apresentação e eu não consegui ler, mas eu vi que você colocou lá. Tu viu? Tu chegou a ver? Eu Chegou a vi. perceber? Eu percebi. Para quem não percebeu, meu número favorito é o 16. Olha Ele lá. estava lá no slide de apresentação. Então eu sempre gosto de trazer isso, a informação, porque a gente às vezes tem a mania de botar um monte de coisa no slide, às vezes um monte de informação que nem é relevante, né? E que o que importa é o que eu falo, que eu tô explicando. Então, nessa hora que eu me apresentei, falei sobre que eu era ortodontista, eu nem falei sobre a questão do número, obviamente, era uma pegadinha, digamos assim, para trazer esse assunto aqui na frente, certo? E aí, Renzo, a nossa apresentação de hoje ela vai ter várias referências bibliográficas, tá? A primeira que eu deixo para quem está assistindo é esse livro. Ele é em inglês, ele é chamado, para quem está só escutando, a ciência de design de apresentações, né? Voltado para cientistas, voltado para quem publica, para quem dá aula, para quem faz artigos, Legal, para quem pô. trabalha com gráficos, tá? É um livro super, super interessante e eu trago a primeira frase desse livro, a primeira folha, a primeira capa, a contracapa do livro, que ele fala sobre cientistas como os designers. A gente não precisa fazer curso de design, a gente não precisa estudar sobre isso. Claro que quanto mais a gente aprender, mais a gente vai apresentar um conteúdo de qualidade. Mas para fazer tudo, a gente só precisa de uma coisa: a gente precisa se importar. A gente precisa se importar em fazer algo melhor. Eu discuto muito com a professora Paula, né? Que a gente já citou, acho que é a segunda ou terceira vez que a gente cita ela nessa gravação. Tá famosa, tá famosa. Tá famosa, tá famosa. Que eu falo assim: a gente tem que quebrar um ciclo. Ah, por que tu fez a aula desse jeito? Porque eu vi a minha vida inteira assim. Ah, eu vi a minha vida inteira uma aula que eu não gostava, que ela era ruim, que ela tinha muito slide, e quando tu vai dar, tu vai fazer uma aula igual. Então, assim, faz aquilo que tu acha que é legal, que vai fazer o teu aluno se prestar atenção, né? Isso é uma coisa, aproveito para quem nunca viu uma aula do Renzo ao vivo, né? Se eu tenho meu valor na parte de design de slides, o Renzo é o cara das metodologias ativas. Porque esse cara faz metodologia ativa, um dia eu vou gravar uma relação cêntrica de metodologia ativa com o Renzo. Eu vou te entrevistar, Renzo, pode ser? Bondade sua, cara, bondade sua. Eduardo tá sendo humilde, cara. A aula dele é top pra caramba. E ele que puxa muito, né? Porque o Eduardo, como ele traz essas coisas muito novas, essas coisas mais atuais e até quebrando alguns paradigmas, eu diria, a gente se mete a fazer coisas diferentes, né? Igual ele tá falando aí. E acaba dando certo, a gente tem uma boa receptividade dos alunos, né? Isso é legal. Claro, Porque óbvio que não dá para a gente fazer, porque senão acaba falando, o cara fica fazendo gracinha o tempo todo. Não é gracinha. É você tentar levar de um jeito diferente, conhecimento de um jeito diferente, de um jeito que você atinja as pessoas de uma maneira mais fácil, talvez. Tu tocou num ponto que eu, assim, ó, que eu concordo muito. Eu já escutei, tá, algumas vezes. Para que eu vou ficar fazendo firulinha em slide? Para que eu vou ficar fazendo animaçãozinha em slide? Por que eu preciso fazer isso? Precisa? Não, não precisa. Não precisa. Mas volta para isso aqui. Se eu quero fazer algo melhor, eu preciso me importar. Se tu não se importa com isso, tá, tudo bem. Mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora, que uma aula caprichada, uma aula que tu se dedica, que tu monta, o aluno valoriza. O aluno valoriza uma aula dessa, ele percebe o quanto tu estás querendo entregar. Isso é fundamental para a gente manter a atenção do aluno, né? Hoje a gente compete com muita coisa, né? É aluno no celular, é aluno batendo papo. Então, na especialização, que são 10 alunos, já é difícil. Imagina uma turma de graduação com 40 alunos em sala de aula, É 50 bem alunos em sala difícil, de aula. bem É difícil. complicado, é complicado. Infelizmente,
para o nosso lado, às vezes é difícil. E aí parte da gente querer mudar e quebrar esse ciclo ou não, né? Então, assim, Renzo, o que eu vou falar hoje, né? O que eu separei? Eu separei alguns pontos do que eu considero importante, né? A gente vai começar falando sobre como fazer uma boa apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre visual de slides e eu vou dar alguns exemplos, né, em relação ao que essa diferença no visual pode trazer para nossas apresentações, né? Começando por como fazer uma boa apresentação. Outra indicação de livro. Esse livro é o livro Super Apresentações. Ele é do pessoal, né, dos donos da Soap. A Soap é uma empresa especializada em produzir apresentações. É o Johnny Galvão e o Eduardo Adas. Talvez a empresa mais famosa do Brasil de produção de apresentações. Eles fazem muito para o mercado corporativo. E eles têm esse livro que é o Super Apresentações. É um livro sensacional. Esse é outro livro que, para mim, de todos que eu vou mostrar aqui, todos eles são, óbvio, que se não fosse bom, não estariam aqui, né? Mas esse começa por ele. Quem quer começar, começa por ele. A partir dele, começa a ler mais sobre outros assuntos. E aí, o Johnny Galvão e o Eduardo Adas, eles, na capa do livro, traz isso aqui, ó. O que compõe uma super apresentação? Eles trazem 3 itens. Um bom roteiro, um bom apoio visual e um bom apresentador. O que é isso aqui, Renzo? O que está passando? Isso aqui eu costumo brincar, é que nem um filme. Por exemplo, o maior e melhor filme de super-herói já feito, que é o Batman Cavaleiro das Trevas. Por que o filme é bom? Porque tem um roteiro absurdo, tem um apoio visual, uma fotografia, uma direção, um efeito visual acima da média e apresentadores, ou seja, atores que fizeram interpretações memoráveis. O próprio Coringa, né? Foi o último trabalho dele. Então, tu junta essas 3 coisas, tu tens um filme de boa qualidade. A nossa aula é a mesma coisa. Aí eu só gosto, sempre quando eu chego nesse momento, eu gosto de pedir licença para o Johnny Galvão e para o Eduardo e introduzir um 4º ponto, que para mim, uma boa apresentação ela tem 4 pilares. E sem esses, na verdade, com os 4 tu pode até excluir um deles, mas o que eu vou botar, tu não tem como fazer uma boa apresentação sem ele. Que é conteúdo. Então tu tem que ter conteúdo. Não adianta tu não ter tempo. Então, para mim, no meu modo que eu encaro as apresentações, são os 4 pilares. Um bom conteúdo, conhecer sobre o assunto. Um bom roteiro, da maneira que tu vai apresentar isso. Um bom apoio visual, que nesse caso aqui são os slides, mas poderia ser qualquer outra coisa. Novamente, uma metodologia ativa, tu pode fazer um outro tipo de apoio visual. E uma boa oratória, ser um bom apresentador. Renzo, mais uma pergunta para ti, já que tu queres participativo. Tu acha que os 4 são fundamentais? Eu acho que não. Eu acho que você pode tirar um ou outro, ou fraquejar em um ou outro, mas você tem que passar conhecimento, né, cara? Ótimo. Ok, conhecimento então é obrigatório. Eu acho que sim. E dos outros 3, para ti, qual que é o menos importante? O menos importante, eu acho que talvez seja o visual. Concordo contigo. Mas eu tô dando uma aula mostrando como o visual Pois é, nós estamos entrando em contradição, né? Por quê? Dou exemplo. Vou falar para mim vou dizer que eu tenho 2 grandes ídolos, ou admiração por 2 grandes professores de ortodontia hoje, atualmente. Um é o nosso grande mestre, Dr. Fabrício, né, que já participou muito aqui do Relação Cêntrica, e o outro é o professor Marco Jansson. Para mim, hoje, já fiz curso com ele, vou em palestra, em congresso, ele tem uma aula, uma palestra acima do normal. A aula dele, para mim, é absurda. Por quê? É fantástico, Conhecimento monstro, um roteiro, o jeito que tu constrói a história, sensacional, e principalmente uma didática, uma oratória também que é acima da média. Então não precisa de apoio visual. Então tu vai no congresso, o apoio visual para ele não é indiferente, porque ele domina todos os outros assuntos e destrói a apresentação. Então, concordo contigo, não tem a menor necessidade de ter um apoio visual, tá? Mas entra naquilo que a gente discutiu. Eu que não tenho a didática do professor Marcos, que eu não tenho o conhecimento do professor Fabrício, eu preciso talvez buscar outros apoios. E um dos apoios que pode nos ajudar é o apoio visual, tá? Sim. Então, dentro desses 4 pontos que eu comentei, né, a gente vai falar hoje só de apoio visual.
Eu até quando eu dou essa aula numa versão maior, com mais tempo, a gente passa por conteúdo, a gente passa por roteiro, a gente passa por didática. Hoje eu não vou passar por esses pontos, tá? Vou apenas fazer um link na didática, porque eu vou deixar um vídeo para quem quiser assistir, tá? O que é didática? Didática, eu gostaria que todo mundo depois entrasse no YouTube, procurasse o TED Talk. Vou até dar um pause aqui para a gente poder ver. Ó, esse TED Talk aqui, acabou saindo. Esse TED Talk aqui você vai procurar Como Parecer Inteligente, com Will Steffen, tá? Ele é em inglês, mas ele tem legendas em português, tá? O que para mim é o que passa de didática. Tu tem que saber apresentar o conteúdo também. Então fica a dica aí depois para quem quiser assistir, Acessar. tá? E vamos acessar. E aí vamos cair direto no visual, que é o que a gente veio discutir hoje, né? Sobre o visual, o apoio visual. E hoje a gente está falando basicamente de slides. Novamente, dentro dessa categoria eu trago mais 5 pontos, tá? São o formato de slide, princípios de composição, identidade visual, princípios de design e como usar animações. O objetivo não é passar por todos esses pontos a fundo, até porque se eu fosse dar essa aula em todos os pontos, como a gente está falando, é uma aula de 8 horas, tá? Com prática, então ele está levando um curso de 2 dias. Sim, sim. Vou pontuar apenas alguns pontos para quem quer começar a se interessar sobre essa área, tá? Primeira coisa que eu quero falar é em relação ao formato de slide, a gente não vai discutir, a gente vai falar primeiro sobre os princípios de composição. Eu acho que isso aqui é importante. Princípio de composição, né? Então, voltamos no nosso slide inicial lá da NASA. Isso aqui não tem composição nenhuma. As informações estão soltas aqui dentro, tá? Esse outro slide que eu gosto de usar, Meu Deus. Que confusão. Não sei nem quem é o autor. Me desculpa quem é o autor. Eu fui no Google e procurei slide ruim, apareceu isso aqui, tá? Esse outro slide aqui também tem uma lenda interessante. Dizem que esse é um slide do grupo que estava trabalhando na guerra do Afeganistão, tentando mostrar para os soldados como é que funcionava o esquema do Afeganistão. Dá para entender tudo. Dá para entender tudo. Ficou bom, né? E aí eu chego nisso. Então, eu queria que todo mundo estivesse assistindo o visual, leia o que está no slide. Para quem não está vendo, né, Renzo? Vamos fazer agora a leitura. Eu tenho 4 frases no meu slide, onde a primeira está escrito: primeiro você vai ler isso. A segunda está escrito: depois você vai ler isso. A terceira está escrito: só então vai ler isso. E a quarta, e por último, vai ler isso. Provavelmente, eu chuto que mais de 90% de quem está acompanhando visualmente seguiu esse fluxo de. Por quê? Porque aqui tem uma hierarquia de posição, de tamanho, de contraste, que faz com que o nosso olhar fique guiado para onde eu quero. É isso que a gente chama de hierarquia visual no design, tá? É eu guiar o meu espectador para onde eu quero direcionar a leitura dele. Isso é fundamental nos nossos slides. Juntando essa hierarquia com composição, onde eu vou colocar no slide, a gente pode importar da fotografia uma regra muito famosa, tá? Que a gente chama de regra dos terços. Porém, para a gente saber onde a gente vai colocar isso no slide, a gente precisa saber quanto de informação a gente tem que a gente pode colocar. Eu posso colocar 10 tópicos no slide, gente? Pode, mas vai ficar muita informação, né? Qual que é o limite? Existe, será um número mágico? Não sei se é um número mágico, cara, mas eu acho que o tanto de informação, um tanto que não fique muito poluído a imagem, um tanto que não fique muito congestionado. Eu acho, né? Perfeito. Você que é o. Perfeito. Existe uma palestrantes que falam sobre essa quantidade, a gente fala em 6, 3. Eu passo a fazer esse seguinte exercício. Para quem está assistindo também, pode fazer o exercício junto com o Renzo. O Renzo vai ser minha cobaia aqui Vamos lá, no exercício vamos ver. agora. Eu vou jogar na tela, Renzo, um monte de bolinha. Tenta contar quantas bolinhas tu vê. Tá pronto? Beleza, vai. Conseguiu contar? Eu acho que foi umas 9. Acho. Não faço a ideia. Eu não sei a certeza. resposta, mas foi fácil, Renzo? Não foi fácil. Não foi fácil. Vamos tentar mais uma vez? Vai. E agora? Acho que foi 7. Foi fácil? Não foi fácil.
Mais uma vez agora então, Renzo. Tá pronto? Vai. E agora? Agora foi mais fácil. Acho que foi Por que, 5. Renzo? 5. Agora foi rápido, né? Foi rápido. Porque é óbvio, quando a gente joga muita informação, nosso cérebro não consegue processar, tá? Então, quanto menos informação no slide, mais fácil para a gente assimilar o que tá. Eu sempre brinco. Talvez venha essa ideia de colocar muita informação no slide da época que a gente dava o slide aula em um carrossel, né? Em retroprojetor. E aí, tu tinha que socar um monte de informação dentro do slide para ficar mais barato. Vou contar um segredo para quem não sabe. No PowerPoint, no Canva, no Keynote, abrir um slide novo é de graça. Não paga por isso. Então, pode botar quantos slides for necessário. Não é porque tua aula tem 1000 slides que vai levar muito tempo. Tá? Tu pode dar uma aula de 1000 slides muito mais rápido que uma aula de 10 slides, dependendo do conteúdo que tu vai passar. Certo? E aí, voltamos para o nosso exemplo. Por exemplo, quando eu coloco falando de mantenedor de espaço, quando eu jogo esse slide aqui, dá para ler? Dá. Tem quantas informações aqui, gente? Tem 7, 8 informações. Tem um título, tem o logo da faculdade, tem um subtítulo, tem uma linha, tem um monte de texto. Isso aqui é muita informação. Eu poderia muito bem passar isso aqui que está aqui dessa maneira. Agora já está mais limpo. Agora eu tenho 5 itens. Eu tenho o logo aqui em cima, eu tenho o título, eu tenho uma linha visual, eu tenho um subtítulo e eu tenho a informação que eu quero passar. E aí eu troco de slide e trago uma nova informação. Então fica mais fácil de eu falar, ter menos poluição visual. Eu considero isso aqui que eu estou te mostrando bom, Renzo? Não. Não considero. Não é uma aula, tu conhece, já viu aulas minhas? Não é uma aula que eu daria, não é o jeito que eu monto. Só que, no meu modo de pensar, isso aqui já está muito melhor do que aquele slide anterior cheio de informação. Tá? O que é esse, então, essa hierarquia, esse padrão visual, essa quantidade de informação? Por que isso existe? Porque o nosso cérebro tem padrões de leitura. Existem dois padrões de leituras principais. O padrão em F, né? Em F ou E, onde tu começa da esquerda e começa a deslizar para a direita. Ou o padrão em Z, onde tu vai lá em cima, vai para a direita, faz uma diagonal e volta. Então, tu tem que montar tuas informações baseado que a maioria das pessoas vai seguir um desses dois padrões de leitura. Onde eu quero chegar, Renzo? Se eu dividir meu slide em 4 pontos, sabendo, a gente já sabe que pelo padrão F tu começa da esquerda e vai para a direita, e pelo padrão Z tu começa lá em cima, vai para a direita e desce. Então, tem uma área de principal atenção que teu olho vai primeiro. É aqui em cima. Porque a gente foi treinado a começar lendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, para quem trabalha, quem estudou dessa maneira, esse vai ser o padrão de leitura. Então, a gente pode dizer que no nosso slide a gente tem 2 áreas principais e 2 áreas mais de respiro. Quais são as 2 áreas principais? Principalmente essa aqui superior na esquerda, e aonde que a gente termina a nossa leitura? Aqui inferior na direita. Então, esse pode ser as 2 áreas principais de atenção. Então, a gente pode tentar contar as nossas informações seguindo esse fluxo. Tá? E aí a gente consegue linkar com a regra dos terços que eu comentei anteriormente. O que é a regra dos terços para fotografia? Sempre que a gente faz uma fotografia, a gente quer que o nosso assunto principal, o assunto que a gente quer destacar, não esteja no centro. Que ele esteja em um desses pontos da regra dos terços. Ou seja, ao fazer uma hashtag, um jogo da velha, eu quero que o meu assunto esteja na intersecção desses pontos. Como, por exemplo, essa é uma foto minha da cidade de Pomerode, uma cidade que eu tive consultório durante muito tempo. Meu ponto de assunto, que é a casinha, está na regra dos terços. Essa foto aqui é no Congresso Americano de San Diego. Bonita foto, hein, cara? O que era o meu ponto de interesse aqui? Eu queria pegar o rapaz caminhando, a silhueta do rapaz caminhando. Então tá aqui meu ponto de interesse. O outro rapaz também, né? Fazer essa simetria com os dois. Também aqui em Los Angeles, Santa Mônica, ponto de interesse, sempre mais afastado. Então, isso são fotografias com regra dos terços, tá? E por que isso é importante? Porque o nosso slide é uma fotografia. Então, eu posso trazer isso para a regra dos terços. Se eu juntar, então, o espaço negativo, que eu falei anteriormente, que são áreas de respiro, junto com posicionamento de regra dos terços, eu posso ter um slide mais ou menos assim. Então, por exemplo, esse é um slide de capa da minha aula, que eu nem sei que aula que é eu falo de classe 2. Então, eu tenho um assunto mais à esquerda superior e um título inferior à direita. Áreas de respiro. Nosso cérebro precisa desses espaços negativos. Certo?
Então ficou tudo claro em relação aos princípios de composição. Tentei passar novamente, não é um assunto que eu quero detalhar, porque a gente não tem tempo para isso, mas queria mostrar um pouquinho. Não, mas ficou bem legal, cara. Ficou bem legal porque eu acho que todo mundo entendeu e compreendeu bem essa parte. Principalmente que você mostrou uns slides bem poluídos e alguns slides bem cheios. E realmente o nosso cérebro dá um nó, cara. Dá realmente fala, caramba, cara, que começa. Peraí, eu começo por onde, né? E aí É, você ter essa organização e esses espaços livres para você organizar as ideias ali, para você saber de onde você vai começar a ler as informações ou interpretar as informações, né? perfeito, perfeito, Renzo, é isso aí mesmo. Outro assunto que eu queria discutir um pouquinho também, depois de composição, quero abordar um pouquinho nessa nossa relação cêntrica de hoje, é um pouquinho sobre identidade visual, porque eu acho que isso é um conceito importante quando a gente discute, né? O que é identidade visual para quem está perdido, né? Sempre brinco, o Mzinho do McDonald's, cor vermelho, cor amarela, ou qualquer loja do McDonald's. Tu ir numa loja do McDonald's, aqui em Joinville, em Florianópolis, nos Estados Unidos, as lojas têm o mesmo padrão, porque o McDonald's tem uma identidade visual, né? Então eu, particularmente, acho interessante tu ter nos teus slides uma identidade visual, ter uma assinatura tua, né? A gente conversa muito quando às vezes eu monto uma aula para ti ou para algum outro colega nosso. Quem já conhece o estilo, às vezes fala, Eduardo, deu uma mão lá, né? Dei, porque eu não consigo tirar a minha identidade visual, porque acaba sendo algo muito pessoal de cada um, né? E o que é essa identidade visual, Renzo? Novamente, trago o exemplo de fotografia. Quem está vendo, com certeza, um dia já viu essa foto aqui. Conhece, já viu essa foto, né, Renzo? Já vi, já vi. Essa aqui é uma das fotos mais, se não a mais famosa da fotografia. Ela é desse fotógrafo, Steve McCurry. Consegue olhar para as fotos dele e ver uma identidade visual? O que tu vê de semelhante? Tu vê cor, tu vê essa mistura de cores complementares, um verde, um vermelho, um verde e um amarelo, um azul e amarelo. Então, assim, é um trabalho com fotos muito saturadas. Então, ele tem uma identidade Cor visual viva, dele. né? Cor vivas, isso. Saturada, a gente fala que é mais forte as cores, é a cor mais viva, perfeito. Em contrapartida, a gente tem outro fotógrafo super famoso de paisagem, que é o Ansel Adams. Olha como as fotos dele são essa paisagem mais morta, esse preto e branco. A identidade visual dele, tá? Trago aqui fotos minhas, né? Como eu já dei uma relação cêntrica aqui, eu não vou dizer que eu sou fotógrafo, mas eu gosto de fazer foto. Mas olha como minhas fotos têm identidade visual também, né? Para quem está vendo, eu faria a seguinte pergunta: o que vocês veem de identidade visual na minha foto, né? Então, quem está aí assistindo no Telegram, tenta responder, porque a pergunta vai para ti, Renzo. O que tu vê de semelhante nas minhas fotos? Tu consegue identificar uma identidade visual? Eu consigo, cara. Eu acho que você sempre quer pegar aquele, igual você falou, né? Um tercinho ali proporcional e deixar uma imagem aberta, assim, uma coisa mais ampla de fundo. Eu vejo essa pegada sua assim nas fotos. E em relação à cor? Você gosta do azul, né, cara? Você é bem do azul aqui. É, é exatamente isso, né? Então, assim, as minhas fotografias, elas são fotografias mais saturadas, com mais cor, principalmente puxando muito pro azul, tá? Isso tem uma explicação de saúde, né? Para quem não sabe, eu sou daltônico, o azul é a cor que eu mais vejo, então minhas fotos tendem a puxar pro azul. Gosto muito de simetria também, ó. A primeira foto, porta de um lado, É, pista. Isso a aqui, acho que é pista. Altamira, Renzo, um dos nossos cursos. Então, Verdade, cara. pista. É, aqui, ó, simetria também nessa foto. Aqui em cima, simetria. Então, tem uma identidade visual aqui, tá? Que é o meu estilo. E aí, o que isso tem a ver com slides? Slides de mantenedor, tem identidade visual? Nenhuma, né? Fundo branco, letra preta, fonte calibre mais padrão possível. Mais padrão possível. Né? O que é identidade visual, então, Rê? Cair ou não? Cara, travou Tá me ouvindo? monstramente aqui. Você está travado na minha tela aqui. Renzo? Alô, som, som, ei, ei. Experiência, som, ei, som, ei, ei, ei. Então, eu tô... Som, é isso. Eu tô travado aí para você também? Tá zero. Agora voltou, eu acho. Olha aí. Olha para a tela. Voltou?
Tô Voltou, aqui? voltou. Volta ali Ah, no outro. Você ia começar a onde é que falar travou? no branco, no preto e branco. Você falou aqui tem Aqui. identidade. Tudo que eu falei aqui não saiu. Tudo que você falou não saiu nada. Começou a Ah, tá. travar, travar, travar. Alô, Tá, Michele! tá. Vamos nós de novo. Um, dois, três. Então, Reis, o que é identidade visual? Esse slide tem identidade visual? Não, não tem. É um slide de fundo branco com letra preta, mais padrão impossível, né? É, botar identidade visual no trabalho, então, no slide, é botar cor, por acaso? Aqui. Ficou bom, então, se eu botei cor? Não, né, gente? Então, assim, tem que saber trabalhar com as imagens, né? E aí, muita gente, durante muito tempo, confiou no PowerPoint, porque o PowerPoint vem com padrões de identidade visual. Quantos de vocês já não assistiram uma aula assim? Eu já usei muito, hein? Já usou? Isso é Muito. isso é um template do PowerPoint. Isso é um template pronto do PowerPoint. Ele já tem um design muito melhor do que os dois que eu mostrei. Só que qual que é o problema disso? Ele se torna algo não autoral. Ele é algo que qualquer um que entende um pouco mais, olha, sabe que é do PowerPoint, né? E a gente hoje em dia vive uma pandemia, né? Não é a pandemia do coronavírus, a gente vive a pandemia do Canva. Que o Canva virou moda. O que tem de aluno meu na graduação que faz a apresentação no Canva com essas ondas que eu já não aguento mais. Isso aqui é uma identidade visual do Canva, não é de quem criou, tá? Então, como eu falei, não importa a ferramenta que tu use, saia do padrão, crie algo seu. Isso eu acho fundamental. Eu já dei, como eu falei, já dei essa aula algumas vezes. Eu tenho na faculdade, na minha graduação, um grupo de estudos. E eu dei essa aula e eu provoco os alunos. Assim, gente, criam seus slides, vão lá. Tem gente que óbvio, vai ter mais aptidão, tem gente que vai ter menos. E eu trago o exemplo de uma aluna minha. Ela trabalha com Canva e ela criou essa identidade visual dela. Eu não tô nem aqui para julgar a qualidade da identidade visual, até porque Mas tem algumas tem. coisas que eu faria diferente, mas tem um padrão. Olha que legal. Ela trabalhou É. com cores, ela fez barras. Tu vê que o design, o slide dela é todo com barras diagonais. Tem uma identidade visual. É dela. Ponto. Ninguém no mundo tem algo igual. Ela criou. Então, se ela estiver assistindo, acho muito difícil, né? Quem sabe eu mando o link para ela, Vejana, parabéns. Eu Alô, briguei com Ana ela no dia que ela Caroline, apresentou. parabéns, hein? Aí, ó. Eu pedi para ela assim, manda teus slides que eu vou botar na minha aula. Não sei, ai meu Deus, é para falar mal? Não, é para falar bem. Eu admiro criatividade. Isso eu acho fantástico. Dá para É. lapidar? Óbvio que dá. Outro exemplo, o Tiagão, nosso companheiro de mestrado. Primeira vez que eu falei isso para ele de design, ele no primeiro seminário dele apareceu com isso aqui. É um padrão, eu até falo para ele, eu dou essa aula na graduação hoje com os slides dele. E eu falo, não é um padrão que eu usaria, eu não faria um slide assim, só que não dá para dizer que não existe uma identidade visual, entende? Sim. Então, como eu disse, é curva de crescimento. Hoje o Thiago não faz mais seminários assim, a gente já faz seminários com qualidades muito maiores de visuais. Por quê? Porque ele está evoluindo também, tá? Então, o que eu queria passar de identidade visual é saia do mesmo, saia do óbvio. Não usem template pronto de PowerPoint, de Canva, de Keynote. Criem seus próprios slides, criem seu próprio template, tá? Isso vai agregar demais na aula de vocês. O aluno está assistindo, ele vai olhar e vai dizer, pô, que legal, o professor perdeu tempo para fazer uma aula para mim, para fazer uma aula especial, não qualquer coisa. Então isso agrega bastante. Eu vou ser um pouco polêmico agora e vou te Pode perguntar e quero falar. saber a sua opinião. Muita gente que talvez deva estar assistindo ou escutando a gente deve estar falando assim, cara, beleza, eu acho muito legal isso que o Eduardo está falando, e é legal você ter uma identidade visual, é legal você ser criativo, mas que horas que eu vou fazer isso, cara? Que eu não tenho tempo, cara. Eu quero sentar na frente do computador e pegar um negócio pronto e colocar minhas informações lá. E aí, e essa pessoa faz o quê, cara? Perfeito, perfeito, Renzo. Eu vou te responder essa pergunta de algumas maneiras diferentes, tá? Tá, O primeiro jeito que eu vou te responder. Por exemplo, numa rotina, a minha rotina, vou falar a minha rotina, eu dou aula na graduação. Então, eu tenho minha disciplina de ortodontia, que são 6 meses de aula. Então, eu tenho que dar uma aula por semana, eu dou uma aula por semana na graduação, uma aula de 3 horas por semana. Então, eu preciso de 4 aulas por mês, 6 meses de aula, eu preciso de 24 aulas, certo? certo. Na especialização, a gente tem nossa especialização em Joinville, que eu venho 2 vezes, a gente vem uma vez por mês, e geralmente eu dou 2 aulas cada vez que eu tô aqui. Então, eu preciso de mais 2 aulas de especialização de 4 horas no mínimo cada uma.
Além disso, a gente às vezes tem módulo que a gente tem aula no Pará, por exemplo. No Pará. Eu preciso de mais uma aula. Então, pode acontecer de ter um mês que eu tenha 10 aulas para montar. Eu vou fazer 10 aulas com a maior qualidade do mundo, Renzo? Não vou, Renzo. Não dá. Não dá. Realmente não dá. E consome tempo. Não adianta eu falar para ti que não consome, porque consome. Tá? O que eu diria para você? Eu particularmente acho que, por exemplo, você vai dar um congresso, que é uma aula específica com um público de alto nível, um negócio, pô, vou ter um mestrado, vou qualificar, vou defender o teu mestrado. Eu acho que essa aula merece atenção. Sim, sim. Merece, tá? Então, aulas especiais recebem merecem atenção especial. especiais. Então, essas aulas que eu preciso de qualidade, eu entrego qualidade. Aí eu vou dar a resposta da segunda maneira. Qual foi o jeito que eu arranjei para contornar esse ponto? Hoje eu tento trabalhar a mesma identidade visual para todas as minhas aulas. Então, todas as minhas aulas de conteúdos ortodônticos, eles têm um padrão de identidade visual. Porque aí eu posso fazer aquela aula Frankenstein que a gente brinca. Posso puxar um slide Pega um daqui, pouco um slide aqui, pega lá. dali e tal, e vai montando. Pronto, tá feito. Porque, para mim, novamente, o que é o menos importante de uma aula? O apoio visual. Eu tenho que garantir minha aula. Onde que eu invisto meu tempo? Eu invisto minha aula no conteúdo. Então, se eu vou dar uma aula de fios, aula de fios ortodônticos, para quem é ortodontista, eu acho que tem algumas aulas de ortodontia que são chatas, né? Uma delas é fios ortodônticos. E tu tem que estudar, é uma aula que tem que ir atrás. É muito conceito técnico, uma aula de atividade Crescimento. estagiário. Crescimento, cara. São aulas que quando eu vou dar, eu tenho que dar uma estudada antes. Então, eu prefiro gastar meu tempo estudando, montando um roteiro. Para mim, isso é fundamental. Como que eu vou construir a informação para chegar no final e meu aluno entender? Então, eu gasto minha energia nessas duas etapas para montar uma aula. Montei isso aqui. Frankenstein, começa a puxar. Vou juntando. Agora eu vou dar atenção, se eu tiver tempo, para os detalhes. Eu prefiro gastar mais tempo, às vezes, fazendo uma animação para explicar uma coisa específica. Por exemplo, na aula de crescimento, quando eu falava de crescimento, eu na parte de crescimento da maxila, quando eu estou explicando, eu falo, ó, a maxila tem um crescimento ósseo para cima e para trás, e o seu deslocamento é para frente e para baixo. E o aluno, meu Deus do céu, o que o Eduardo está falando? Começava a dar um nó, ele não entendia. Eu fiz uma animação da maxila crescendo para explicar o que acontecia. Então, eu preferi investir tempo nisso para que a animação não é em vão, ela tem um objetivo de estar ali, tá? Então, essa seria a minha sequência de construção de uma aula. E aí, eu dei essa aula no primeiro semestre na graduação. A mesma grade de aulas, né, Renzo? Então, as aulas estão prontas. Sim. Toda vez que eu dou ela, a gente vai atualizando, né? Você começa a dar uma melhorada, você começa a ver alguns pontinhos que você fala, acho que eu posso melhorar tal, e não queria puxar a sardinha para minha orientadora de novo, né, a professora Paula Cotrim, mas ela tem uma frase que uma aula nunca está pronta. Tu vai vai sempre lapidando ela vai sempre ficando melhor. E como a gente tem um círculo de amigos e professores que dão muitas aulas, a gente troca muita aula também. Cada troca de aula dessa, a minha aula vai lá para cima na qualidade. Quando eu mando para ti, tu insere as tuas coisas, quando ela volta para mim, ela já está melhor. E assim as aulas vão crescendo. Tá? Então, esse é o meu processo de criação. Renzo, continuando, né? Só tenho mais 2 pontos para falar. O próximo ponto, não vamos entrar muito em detalhe, são os princípios de design. Óbvio, todos são importantes, mas o princípio de design talvez seja a parte mais teórica do assunto. Eu só vou tentar mostrar o que é esse princípio de design, por que ele é importante. Quero trazer esse folder, contar a história desse folder para vocês. Esse folder, Renzo, ele é um folder de divulgação da semana acadêmica que teve na minha faculdade, onde eu ia dar uma palestra de fotografia. Tu achou esse folder bom, Renzo? Com todo respeito aí ao pessoal o estagiário que fez a da Unisociesc, não ficou legal, hein? Não tá muito legal. Não era a Ana, tá? Não era a minha aluna Ana, era outra aluna. A Ana ia ter colocado um vermelho aqui, rapaz. Aí que tá. Brilhante observação, não podia ser vermelho. Por quê? Porque o template, o fundo do slide, tinha que ser nas cores da faculdade.
Então a faculdade mandou esse fundo, esse azul, essas barras aqui que tem atrás, é o template da faculdade. Eles mandaram, ó, qualquer Tem que ser assim. divulgação tem que ser assim. Certo. Aí a aluna que fez, jogou as informações ali, jogou uma foto minha ali e divulgou. E ela me mandou, professor, posso mandar assim? Eu olhei. Aí você quase teve um ataque, né? Pelo que eu te conheço, quase infartou dirigindo. Mais ou menos por aí, mas eu pensei, para eu fazer um novo, eu até consigo. Só que se eu fizer do meu, eu vou ter que fazer de todos os outros, né? Porque são 10 palestrantes. Se eu fizer o de um, eu vou ter que fazer o de 10. Porque eu não vou mandar o meu de um jeito e dos outros. Ia ter que ser padrão para todo mundo. Deu assim. Quase falei o nome da aluna sem querer. Manda sim, sem problema. Mas posso usar ele na minha aula? Assim, por quê? Na aula de como não fazer um folder. Essa, infelizmente, veio para aqui. Porque isso aqui, Renzo, não respeita nenhum critério de design. Ele tem um monte de informação solta. O arquivo a informação está poluída, não tem informação que não precisava mais destacada. Sem contar que erraram meu CRO, né? Botaram eu lá em São Paulo, sou de Santa Catarina. Assim, tem várias informações. Detalhes que não estão aí. Por exemplo, uma informação importante. Que dia e que horas que vai ser a palestra? Tá escondidinha lá em cima. Tá escondido, cara. Tá? Então, assim, o que eu quis fazer? Quis tentar pegar um mesmo lugar. E qual foi o meu exercício para agora? Pegar as mesmas informações, as mesmas limitações que eu tinha e tentar fazer algo melhor. E aí vem mais uma dica. Design, produção visual é tentativa e erro também. Vai fazer uma vez, vai olhar. Pô, gostei, não gostei, o que eu posso mudar? E tu vai lapidando isso, tá? Então, minha primeira prova foi essa. Tá melhor, Renzo? Tá melhor. Tá bom ainda? Eu não gostei ainda. Eu fiz e eu olhei assim, não tá legal. Não tá legal. O que eu posso melhorar aí? E tu percebe que são as mesmas informações, tá? Não mudei nada. Sim. Não mudei nada. As mesmas informações estão aqui, tá? Outro ponto importante. Esse template tinha uma pegadinha. O logo da faculdade, da Unisociesc, é ali, é aquela posição. É fixo. Fixo. Se vira. Não tem o que fazer. Aí eu olhei, mudei um pouquinho. Gostou mais? Gostei mais. Esse foi o meu preferido, né? Aqui eu acho que já tá legal. O que tem aqui de conceito? Aqui tem todos os princípios de design. Quais são esses? Eu tenho hierarquia. Quatro, na verdade, né? Então, assim, eu tenho tudo separadinho. Teu olho sabe para onde ir. Peraí. Volta lá no eu tenho hierarquia visual que travou tudo. Uhum. Eu vi, aparece aqui a notícia para mim. Posso voltar? Vai lá. Então, eu tenho hierarquia visual, eu tenho proximidade, ou seja, as informações aqui, o título está junto, o meu currículo está junto, minha foto está aqui separada, a data e a hora estão separados, eu tenho blocos de informação, eu tenho 4 informações no folder somente, né? Que é o que o cérebro consegue captar. Eu tenho alinhamento, as coisas estão alinhadas, nosso cérebro quer esse alinhamento, ele quer ver as coisas retas, tá? Eu tenho áreas de respiro, eu tenho áreas de espaços vazios, tá? Tem um contraste, tem uma letra em outra cor, uma letra maior. Então, o slide está muito mais visual, tá? Se ele está 100% do meu agrado, eu ainda não gosto, porque para mim, no meu modo, eu sou mais minimalista. Esse fundo me incomoda, esse fundo me pega muito. Eu não gosto desse fundo desse jeito. Só que eu não podia fugir. Se eu pudesse fugir, eu teria feito algo mais limpo. Eu teria ido para algo mais nessa linha, tá? Muitas vezes, quando eu dou aula, tem muito aluno que fala, professor, desculpa, eu prefiro outro. Tá tudo bem, gente. Aqui é uma questão de preferência. Gosto, né? Aí é gosto. E aí eu teria ido um pouco mais além, Renzo, porque onde que era a divulgação desse folder? Não era um folder impresso que tu botava o santinho embaixo da porta. Qual que é o nosso meio de divulgação que a gente tem hoje em dia, o maior de todos? Internet, WhatsApp, rede social. Internet, Instagram. Como é que é o Instagram? Como é que é a postagem do Instagram? É story, é feed. Feed ou stories? O feed é o quê? Quadrado, certo? Isso. O feed me permite ter o quê também? Um carrossel de informação. Sim. Os Reels. Então, eu teria...
paga por mais foto no feed? Não, é de graça. Então eu teria feito isso. Eu teria feito essa sequência de fotos no meu carrossel. Então eu teria feito uma primeira foto, porque tá entendendo que eu tô dando uma palestra de fotografia odontológica que não tem uma foto minha? Quem que vai olhar e vai saber que a minha foto é boa? Então eu preciso ter. Então eu teria posto uma foto junto com o título. Onde que vai ser? Vai ser na semana acadêmica da Unisociesc. Quem que vai dar? Sou eu. Até acho irrelevante ter meu currículo aqui. Mas quer botar, a gente coloca meu currículo. Quando? Dia 27 de outubro, às 19 horas. Não tá uma apresentação. Muito mais Tu bonito, iria nessa bicho. palestra agora? Ó, na hora, na Entende? hora. Por quê? Eu preciso trabalhar o meu design naquilo que eu vou divulgar, né? Um meio de apresentação. Posso fazer isso para os stories? Posso transformar o mesmo formato para os stories. Então, fica mais ou menos a mesma ideia, tá? Isso aqui tudo, gente, está aqui, ó, os princípios de design, tá? Nessa aula que eu dou, como eu falei, eu passo por todos eles, explico como que a gente pode transformar isso para o slide, mas infelizmente a gente não tem tempo para entrar em todos eles aqui, tá? Para quem quer se aprofundar, eu deixei esse livro aqui que é fantástico, Design para quem não é designer. Ele aborda esses 4 princípios de forma fantástica na primeira metade do livro, e na segunda metade do livro ele fala sobre tipografia, sobre fontes, tá? Então, mais uma indicação de leitura muito boa. Como falei, não vamos passar por nenhum desses princípios de design, porque a gente não tem tempo para falar sobre isso hoje. Então a gente vai pular isso da nossa aula e a gente vai para o último tópico para a gente encerrar. A gente já está aí com quantos minutos, Renzo? Pode Uns falar, 40 deve você estar, é né? você é dono do horário aqui, né, cara? O pessoal tá Agora aqui vai gostando. mais 10 minutinhos aqui eu terminei, né? Aqui Bora. entra num ponto importante, Renzo. A gente já falou de conceito de design, identidade visual, fonte. Percebe que tudo isso que a gente está falando é aquele apoio visual que está escrito na tela. Quando tu me apresentou, tu falou uma coisa bem legal. Você falou assim, o Eduardo ele faz os dentes mesh, tem muita animação. Sempre que eu dou uma aula, o aluno vem me perguntar, professor, como é que faz aquela animação? Porque isso chama atenção, o aluno quer saber como fazer a animação no slide dele. E aqui, para mim, essa linhazinha que é um pouquinho complicada. A gente tem que saber onde que a gente vai flutuar. Se a gente vai fazer uma animação, não vai ficar demais? Se eu botar muita animação, será que eu não vou sobrecarregar o meu slide? Então, eu sou da seguinte ideia. Se eu estou dando uma aula, eu posso botar um astronauta no meu slide, escutando música passeando por ele? Posso, se eu quiser fazer isso, eu faço. Tá lá o astronauta ouvindo música passeando no meu slide. O que isso agregou para a minha aula de hoje? Nada. Quer dizer, nesse exemplo agregou. Eu usei esse exemplo para poder justificar. Mas na maioria das vezes, a animação não agrega em nada. Então a animação só deve existir se ela for necessária para facilitar uma explicação de algum ponto. Quais são os erros que a gente comete? Por exemplo, o PowerPoint ele vem com um monte de animações pronta. E a gente quer usar isso achando que a gente vai manter a nossa audiência atenta, porque eu estou usando esses vários efeitos. E a coisa anda, e a coisa pisca, e vem o catavento, e a onda, e a cor. Isso aqui não chama atenção. Isso aqui, muito pelo contrário, tira a atenção. A gente cansa. Você pega uma aula e está toda hora repetindo isso aqui, ó, começa a Tá dar até doido. uma vertigem. Não, tem que Tá? ser Então, pontual. a animação não é show, não é frescura. A animação tem que falar por um objetivo específico, tá? Teve uma época que esse tipo de animação era legal, tá? Quando? Em 1994. Para quem é dessa época e viu o tema da Copa, a famosa música. Olha que apresentação brega. Em 94 Nossa. era propaganda da Globo, tá? Mas isso aqui, gente, isso aqui é pura frescura, tá? Isso aqui não agrega em nada o nosso slide. O que para mim seria uma boa animação, então? Voltando para o nosso exemplo do arco lingual de Nance. Olhem para esse slide. O que eu vou trazer aqui? Eu vou unir alguns conceitos que a gente já falou. Então, eu tenho pouco elemento visual, certo? Eu tenho contraste, eu tenho letras maiores, letras menores, e eu tenho alinhamento. Quero falar que o arco lingual de Nance ele é indicado para perda bilateral. Eu posso destacar isso com uma animação, por exemplo. Ficou melhor? Ficou. Tá bom? Não tá bom.
Para mim, isso aqui não é um padrão de slide que eu faria, mas está melhor do que a gente está apresentando até agora. Quando que ficaria melhor? Se eu trouxesse uma imagem junto? Esse slide, Renzo, pode ser bem honesto, para ti, tá bom? Eu sei que para o seu gosto não tá bom. Eu sei que para o seu gosto não tá bom. Mas, assim, não tá ruim, não, cara. Mas tá. Eu acho que ainda. Acho que pode melhorar. Tu já viu várias aulas assim, provavelmente, né? Já, já. Ah, eu, honestamente, para mim, isso aí, eu não gosto, não faria um slide assim. Só que eu estou unindo alguns conceitos de contraste, de alinhamento, do que eu falei, junto com a animação. E eu posso agora falar das vantagens do arco lingual de Nance no próximo slide, fazendo ele animar. E quais são as vantagens do arco lingual de Nance? Ele é de fácil confecção e baixo custo. Qual que é a outra vantagem? Ele não depende da colaboração do paciente. Olha como eu consigo direcionar para onde eu quero que tu olhe, com a animação. Ele previne movimento mesial dos dentes posteriores e lingual dos anteriores. Ó, tu vai ler onde eu quero que tu leia, porque eu estou destacando. E isso para mim é uma animação legal. Legal. Esse slide tá bom, Renzo? Tá ótimo. Tu acha que eu tô feliz com ele? Não. Não tô. Eu não faria apresentação. Desculpa, meu fone caiu, tomei um susto aqui para quem tá assistindo. Faz parte. Então, assim, eu não faria. Para mim, não é um slide que me agrada. Só que eu concordo que já tá um pouco mais diferente. Eu posso falar também das desvantagens dele no mesmo padrão. Eu estou unindo, então, contraste, cores diferentes, tamanhos diferentes, cores complementares. A gente não falou de cores hoje, mas quando trabalhar por cores, existe toda uma teoria de cor por trás. Tem cor que conversa com cor, tem cor que não conversa com cor. Tá? Estou usando as animações para destacar aquilo que eu quero falar. Mas e aí, como que eu faria, Renzo? Vou te mostrar como que eu faria, não, como é a minha aula quando eu falo de arco lingual de Nance. A minha aula, quando eu falo de arco lingual de Nance, eu junto todas as informações que eu quis passar até agora, de forma que faça com que o aluno entenda. Então, para quem não sabe o que é o arco lingual de Nance, eu explico para vocês. O arco lingual de Nance ele é um tipo de mantenedor de espaço, né? Ele é indicado para quê? Ele é indicado principalmente para quando a gente tem perdas bilaterais, certo? Então, quando a gente tem perdas bilaterais de molares inferiores, principalmente, se a gente não colocar um mantenedor de espaço, o que vai acontecer com esses dentes? Os molares vão ter a tendência de mesializar e os incisivos vão ter a tendência de lingualizar. Vai acontecer isso aqui. Como que a gente faz para que isso não aconteça? A gente pode fazer isso através de um arco lingual de Nance. Como é que ele é feito? Ele é de fácil confecção e baixíssimo custo, porque eu só preciso colocar duas bandas nos molares, passar um fio de aço que vai encostar na lingual dos incisivos. Dessa maneira, eu impeço que os meus molares vão para mesial e os meus incisivos vão para lingual. Um aparelho de baixo custo e de fácil confecção. E ainda mais, ele não depende da colaboração do paciente, porque ele está fixo nos dentes. Porém, obviamente, todo aparelho tem desvantagens, tá? Para quem ainda não entendeu como é que funciona, a gente pode ver isso de lado. De lado, ó, quando a gente tem perda de molares descidos inferiores, os molares vão mesializar e os cílios vão lingualizar. E aí que vem o arco lingual de Nance e evita isso. Porém, como eu falei, qual que é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que ele não vai restabelecer função mastigatória e ele não vai impedir nenhuma extrusão dos dentes superiores porque ele não vai ter contato. Certo? E aí, Renzo, ficou mais claro agora? Mas muito legal, pô. Aí ficou padrão ouro. E aí, eu volto na pergunta que tu me fez. Deu trabalho fazer isso aqui? Ah, deu trabalho. Deu trabalho, não Cara, deu trabalho? se eu te falar que não, tu acredita? Eu não sei se acredito muito, sabia? Por quê? Porque, cara, essas coisas aí é difícil de fazer, cara. Você tem que treinar, você tem que mexer, você tem que saber fazer as coisas. Não é assim você pegar ali e falar, vai lá e faz. Não é assim. Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente pensando isso. Falou, cara, beleza, ele sabe, ele tá falando isso porque ele sabe fazer as animações. Eu vou te contar uma coisa. O mais difícil é tu saber o que tu tem que fazer, como que tu prepara isso. O que você quer fazer? O que tu quer fazer. Depois que tu sabe, é um clique. É um clique. É uma função. É simples. É muito simples. E eu não tô mentindo. Tu sabe, tu já acompanhou algumas aulas disso.
Eu falo e de uma vez que eu expliquei para um aluno como faz na apresentação seguinte, ele está fazendo já. Porque é simples, não é nem um pouco difícil, tá? Para finalizar, Renzo, nosso bate-papo, queria trazer alguns exemplos para quem vai montar aula e agora, principalmente, para quem está aí do lado. Eu não quero dar aula, eu não quero fazer mestrado. Por que eu estou perdendo meu tempo aqui? Porque tu pode usar tudo isso que eu mostrei para apresentar um caso clínico. Como? Da seguinte maneira. Esse é um caso que eu uso em aula, né, numa aula minha de reabilitação, que a gente fala de reabilitação, né, de casos mais complexos, mas essa mesma apresentação eu fiz para minha paciente. Todo mundo aqui é dentista, ortodontista, espero que esteja assistindo. A gente está falando desse caso, ele é um caso, uma reabilitação extensa. A gente está falando de vários molares, vários implantes, desculpa, estética, várias coroas anteriores, cirurgias, ortodontia, ou seja, tem um atlas de ortodontia aqui, de odontologia, a gente vai fazer de tudo. Não é um tratamento barato, certo? É um tratamento que o paciente vai investir um valor. E às vezes, se eu falar para ele, a gente vai mexer aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer um monte de coisa, o paciente pode não entender. Como que eu vou explicar para ele? Eu posso dizer para ele que o tratamento dele é isso aqui tudo. Ele vai ter que fazer lateralização de nervo alveolar inferior, regeneração óssea em volume e altura, levantamento de seio, implante, tratamento de canal, blá blá blá, posso falar um monte de coisa. O paciente vai entender? Não vai. Vai ficar bem Como que eu difícil. posso tornar, como que eu posso tornar isso simples? Eu posso mostrar para ele o que eu quero fazer. Eu vou falar para ele dessa maneira. Sua boca está assim. A primeira coisa que a gente precisa fazer é corrigir a tua mordida para que eu possa fazer os implantes onde eu tenho que fazer. Como que eu vou fazer isso? Alguns dentes eu vou colocar antes. Então, o primeiro implante que eu vou colocar é esse inferior aqui, ó. Eu quero botar. Primeiro eu vou trabalhar a parte de cima, vou deixar os dentes retos com o aparelho. Depois eu vou colocar 2 implantes aqui embaixo. Por quê? Porque eu vou usar esse implante junto com o dente do outro lado para corrigir essa tua curva de espelho. Como que a gente faz isso? A gente faz com o nosso aparelho, com reversão de curva. Pronto, corrigir a curva de espelho. Agora eu preciso encaixar a tua mordida. Então, esse teu canino aqui, ele está na posição certinha. Porém, esse aqui ele precisa encaixar aqui no meio, tá? Para quem é ortodontista, o paciente tem um desvio de linha média superior. Então, a gente vai tratar com distalização superior do lado esquerdo, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de retração, porque eu já tinha um espaço do lado esquerdo. Só que, além disso, ela também tinha um pouco de desvio inferior, onde eu vou trabalhar abrindo o espaço desse dente que ela perdeu com uma mola. Então, eu faço dessa maneira. Eu encaixo meu canino em chave, eu verticalizo o molar, abro espaço para botar o implante do pré-molar aqui. Uma vez feito isso, eu faço os implantes onde tem que fazer, nos dentes que estão faltando, e eu finalizo o caso bonitinho. Ficou fácil para entender, Renzo? Onde que eu assino aí para fazer esse tratamento aí? É isso aí. Se tu mostra uma foto do caso, tu associa um planejamento desse, tu conquista o paciente de forma muito mais fácil. E para a gente, voltando para quem é da área acadêmica, quando a gente explica o planejamento do paciente para o aluno também entende muito mais fácil. Tá? Esse não é um planejamento simples de ser feito. É um planejamento que exige várias explicações. Certo? Mais um exemplozinho, a aula da nossa grande chefinha, a professora Cris, né? Não sei se ela vai estar assistindo, ela quer Alô, fazer esse Cristina curso. Pascotto! Renzo, quanto é que vai custar o curso para a Cris? Ela quer fazer? Olha, depois você me manda mensagem, viu, Cris? Que nós vamos ver um precinho especial para você. Tem alguns cupons de desconto que nós vamos sortear, que nós vamos fazer uma divulgação no Instagram, mas aí depois a gente conversa. Então, vamos lá, a história desse slide. A Cris, ela, dentro do que a gente discutiu de temas chatos, ela dá aula de movimentação dentária induzida. Não é um tema fácil de explicar para os alunos, né? E os slides dela eram assim, quando ela falava de força pesada, de como o dente responde. E ela falava isso, aí ela vinha para cá, falava de hialinização, que daí o dente não movimentava, mostrava a reabsorção óssea à distância, e ela chegou na conclusão que os alunos não entendiam nada dela. Eduardo, preciso de uma animação para explicar isso melhor. Eu falei, deixa comigo. Fui lá e fiz um dente recebendo uma força pesada. O que vai acontecer com esse dente? Ele vai gerar lá o lado de pressão, reabsorção, vai gerar a área de hialinização. Consequentemente, a gente vai ter uma mobilidade maior e, às vezes, até um processo de reabsorção radicular. Fica muito mais fácil para o aluno entender, né, Renzo?
Muito mais, muito mais. Esse aqui é fácil de fazer? Eu já digo para você que esse já não é tão simples assim. Mas, novamente, perdi tempo uma vez. Agora a base está pronta. Posso enxertar isso aqui em qualquer aula minha. Tá? Percebe que o slide aqui não tem muita frescura, Renz? Ele é branco. Sim, sim, ele é Porque como eu direto, é não botei, objetivo. porque eu não botei muita coisa, eu consigo encaixar esse slide em qualquer outra aula. Ele não vai destoar da minha identidade visual que eu estiver trabalhando. Isso é o que eu costumo fazer. Quando eu tenho slides de animação, eu prefiro deixar isso mais limpo. Eu posso puxar isso para Para outras outras aulas. aulas. Legal, legal. Perfeito. Mais um exemplo, acho que é o último que eu vou passar, até para não deixar a aula muito longa. Essa palestra aqui era uma palestra da professora Paula, de novo, acho que eu falei 7 vezes o nome dela na aula de hoje. Do A Congresso rainha da de Unigráfica. pérola. Sua orelha tá queimando, viu, Paula? Certeza que tá queimando sua orelha. Sabe o que é o pior? Acho que ela tá me mandando uma mensagem aqui que eu tinha que Ah mandar minha lá, eu tenho dissertação para ela, não certeza mandei disso, ainda. cara. Tenho certeza disso. Então, assim, ela ia dar uma palestra no Congresso e a palestra dela é a apresentação de gráfico. E essa é uma pergunta que às vezes eu recebo. Tem como deixar um gráfico legal? É difícil. É difícil tornar o gráfico algo visual. Só que a gente consegue melhorar um pouquinho. Esse era o slide dela. Aqui ela fez uma pesquisa com atividades educativas, bochecho e escovação supervisionada no SUS, né? Para mostrar como que isso diminuiu com a pandemia. Esse era o tema da palestra dela. E ela apresentava esse gráfico. E aqui ela falava como diminuiu a atividade educativa, como diminuiu o bochecho e como diminuiu a escovação ao longo de 2018 até 2021. Difícil manter a concentração e entender, né? E ela me deu esse grande desafio, Eduardo, melhora. Quando eu olhei para esse gráfico, eu olhava para ele olhava para mim. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu tive a seguinte ideia. Eu fiz o seguinte. Ela estava avaliando as atividades coletivas e ela queria mostrar como cada uma delas caiu ao longo dos anos, tá? Então a primeira que ela fala, acho que era atividade educativa, olha como caiu de 2018 até 2021. 2018 era perto de 3 milhões, 2021 ficou perto de 1,5 milhão. O bochecho era 1 milhão em 2018, em 2021 chegou quase a zero. A escovação supervisionada era 3 e pouco, caiu a quase zero também. A mesma informação de uma maneira muito mais fácil de quem está assistindo entender, tá? Renzo, falei que era a última, mas agora é a última. Que aqui vem um assunto importantíssimo. Quem sabe até assunto um próximo relação cêntrica de ortodontia, porque eu nunca falei de ortodontia, então para eu poder falar uma vez de ortodontia. Já tá combinado, tá convidado já. Eu dou muita aula de ortopédia. Meu irmão, né, o Dr. Gustavo, um excelente cirurgião dentista, um periodontista sensacional. Tem um curso de pério também aqui na região. E eu recebo muito caso, ele recebe muito caso lá e acaba me encaminhando, como casos como esse. Casos de incisivos com a raiz para vestibular e recessão gengival. E aqui eu lanço uma campanha. Eu já vi alguns colegas ortodontistas falando, eu não quero ser contra ninguém, tá? Mas eu defendo não vou dizer a extinção, mas o cuidado no uso de contenções anti-higiênicas, tá? Essas contenções anti-higiênicas, além de juntarem mais placa, elas ainda têm este problema de causar esse movimento da raiz para vestibular. Pode ser desde um contato prematuro, por exemplo, esse dente começa a ter um contato prematuro com o superior e aí, consequentemente, começa a gerar um torque, como o fio é mais flexível, o dente começa a ir para vestibular, ou às vezes, até casos como esse, quando a gente tira a contenção reta e cola uma contenção anti-higiênica, a gente tem um fio mais mole. Às vezes uma escova de dente bate ali, gera um torque e o dente movimenta. Show de E bola. eu não estou aqui para falar de contenção e de recessão, eu estou para falar de como a animação me ajuda a explicar para o aluno como que isso acontece. Certo, Renzo? Legal, cara. Eu Muito vou deixar os legal. outros exemplos para uma outra hora, né? Eu acho que já mostrei mais ou menos a ideia do que eu queria Eu passar, tá? acho, cara, que a gente devia fazer uma live, porque aí você pode mostrar ao vivo como é que faz as coisas. A gente pode montar um caso clínico, pode fazer alguma coisa nesse sentido, e aí você vai montando. Você fala, olha, esse aqui a gente faz assim e tal. Você topa fazendo, quem sabe faz. Ô, Topo, louco, meu, quem topo, sabe faz ao tranquilo. vivo.
O que é muito comum, eu recebo muito, Renzo, para quem está mais no meio acadêmico, tem muita gente que fala, por exemplo, perceba aqui que eu mostrei muito mais caso de movimentação de dente, né? Porque meu foco não foi só as pessoas, professores. Meu foco foi também para aquele ortodontista que está olhando, como é que eu posso mostrar um caso clínico? Eu tentei misturar, deixar isso acessível para os dois públicos. Mas, por exemplo, quem é da área acadêmica sabe que quando apresenta um trabalho, já que tu me deu a deixa, vou mostrar mais um. Quem é da área acadêmica, deixa eu só sair aqui e pular para o que eu quero mostrar. Quem é da área acadêmica fala muito, às vezes, eu quero mostrar artigo na minha aula. E é sempre difícil mostrar artigo, né? Como é que tu vai citar o artigo? Como é que tu vai fazer? Esse aqui é uma aula da professora Daniela Borba, inclusive. Um Alô, abraço para Dani ela aí. Borba, a rainha do Uma aula Recife lá. de dentes inclusos, onde ela apresentava o artigo e falava o resultado. Difícil, fica confuso, né, de entender o que o artigo quis dizer, tá ali. Como que eu gosto de apresentar? Eu gosto muito de apresentar o artigo dessa maneira, ó. Trago o título, trago a revista, até porque a gente precisa valorizar que é uma revista boa, né, uma publicação boa. Explica a metodologia do trabalho, não vou entrar no mérito aqui agora, e apresenta a conclusão. Então, quando eu dou uma aula dessa, às vezes vem o professor, como é que tu faz aquele do artigo para o artigo entrar? Simples, isso não é difícil, tá? Fica um jeito visual legal de tu apresentar É o verdade artigo para os teus mesmo. alunos. É Certo, verdade, Renzo? cara. Vamos marcar essa live então, cara. Vamos marcar essa live. A gente faz uma live montando alguma coisa ou até mostrando como é que faz esses artigos, colocando esses artigos em evidência. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Não, E, com certeza. Posso só finalizar? claro, Eu queria falar deixar algumas indicações de conteúdo, né? Já passei alguns livros durante a aula de hoje, e eu vou passar mais algumas indicações, né? Existe outro livro, o último, que é esse de Roube como um Artista, né? Infelizmente, a gente não tem criatividade infinita. Nós, quem quer aprender, quem quer criar, tu começa a roubar um pouquinho de cada um. Pô, vi um negócio na aula do Eduardo que ele fez, gostei disso, tu puxa para ti. Gostei do negócio na aula do Renzo, tu puxa outra coisinha. Então, para a gente poder ter criatividade, a gente tem que consumir conteúdo, a gente tem que aprender. Então, a minha dica é: vejam, sigam bons profissionais que ensinam e falam sobre isso. Então, eu deixo aqui a sugestão de 3 Instagram que vão ter muita informação. Inclusive, um deles tem um canal no YouTube que tem vários vídeos que tu consegue aprender muita coisa. O primeiro deles que eu deixo para mim, que é um dos dentistas, não é o maior para mim, dentista, designer, ele é dentista, ele é designer, ele tem um curso de para professores só falando sobre isso. Eu tive o prazer de fazer o curso dele também. É um cara acima da média, que é o Oséias Evangelista, tá? Para quem quiser seguir lá no Instagram, muito, muito, muito bom, tá? Publica bastante, tem bastante curso. E aí, dentro da aula de PowerPoint, eu deixo 2 Instagram, da Fantástica Fábrica Criativa. Eles trabalham muito com animação, então eles ensinam muito essas animações, como faz. Às vezes alguém vê, como é que mexe o dentinho? Óbvio que eles vão falar de dente, né? Mas fica pegando o conceito, fica fácil de levar. E o Minimiza. O Minimiza são apresentações mais minimalistas. Eu sou mais da linha do Minimiza. Minhas apresentações são mais simples, tá? Então são 3 Instagram e fica aí a dica para quem quiser seguir, que vale muito a pena, tá? E confia na dica, sigam e tentem aprender por lá, que eu tenho certeza que a aula de vocês vai melhorar muito. A nossa colega de mestrado, a doutora Silvana, do Paraguai, né? Da Silveron. Primeiro módulo, falou, Eduardo, como tu faz essas coisas? Eu quero aprender. Eu não tinha tempo de explicar para ela. Eu falei assim, o que eu posso dizer agora, em 1 minuto, siga esses 2 Instagram, tem um monte de vídeo no YouTube, aprende e a gente conversa no módulo que vem. No outro módulo, ela apareceu com uma aula fantástica. Então, onde que tu aprendeu? Eu vi no YouTube, naquilo que tu me passou e já dominou o conteúdo. Então, assim, quem quer, Renzo, consegue material corre disponível. atrás, né? Tá? Certo, Renzo? Espero que não tenha me alongado muito, nem sei quanto tempo deu hoje, eu não marquei. Eu também não. Na verdade, a gente foi aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas que no final de tudo deu conta da gente apresentar tudo e deu conta do Eduardo passar todo esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar você aí, ou no seu consultório, na sua clínica, para apresentar um caso, fechar algum tipo de tratamento, ou para você apresentar seu TCC, apresentar o seu trabalho, ou montar suas aulas, você que está nos assistindo aí, que é do nosso time aqui de professores, né?
E fica então o convite para o Eduardo para a gente fazer essa live, né? Para o Eduardo mostrar algumas animações, alguns jeitos, alguns métodos de fazer. E acho que logo, logo deve sair um curso do Eduardo aí de designer, né? Cupons comigo, vocês podem mandar direto comigo aqui, a gente vai vendo as promoções aí, as coisas. Mas, cara. Só me avisa que horas eu tenho que entrar, tá, Renzo? Me avisar. Tá, É tal dia que eu apareço, tá? O resto é contigo. pode deixar, deixa comigo, cara. Eduardo, sempre um prazer te receber aqui, viu? Obrigado pela sua disponibilidade. O cara trabalhou o dia inteiro lá, deu aula o dia inteiro em Joinville e agora estamos gravando aqui à noite. Mas é sempre um prazer recebê-lo. Já está convidado para falar de ortodontia, que você quer falar de ortodontia, vamos bater um papo de um tema aí, a gente pode falar da ortopédio, né? Que é um tema que você tem aí bastante expertise e já fala há algum tempo. Acho que a gente pode trazer alguns casos aqui, pode falar um pouquinho sobre isso. Tem o artigo do SPO, né? O último artigo do SPO que a gente. Vencedor do painel lá do SPO, o nosso querido amigo Eduardo Orrira aqui. Fechou, tá marcado. Porque vai ficar até feio eu, como ortodontista, passar 2 vezes aqui e não ter falado ainda de ortodontia, né? Então, na próxima. Mas é legal, cara. É legal trazer um conteúdo diferente para o pessoal. Tenho certeza que o pessoal gostou. Gente, obrigado vocês que nos assistiram. Deixa eu já. Vocês estão ouvindo a Chiara aqui latindo ou mordendo o brinquedinho dela? Ela tem um problema com a câmera. Se eu ligo aqui para gravar, ela já vem aqui e começa a morder o brinquedinho dela. Ela quer participar também. Então, desculpem os latidos caninos. A Chiara sempre participa do vídeo. Ela não pode participar aí agora para se despedir, então, para fechar o vídeo, para ficar bonito, Renzo? Pô, tu sabe que eu gosto cara, vem dela, cá, né? cara. Agora ela não vai querer vir, quer ver? Vem cá, cara. Vem aqui. Olha lá, agora ela não quer vir. Tá bom, vamos passar essa vergonha aqui, né, para vocês. Quando ela quiser aparecer de novo aqui, olha lá, depois eu mostro para vocês aqui. Mas, cara, obrigado vocês que nos escutaram aí no Spotify. Vocês estão se deslocando para um trabalho, vocês estão viajando, faz igual o Eduardo, que viaja escutando a gente. Ou você que está nos assistindo aqui pelo YouTube ou nos acompanhando pelo Telegram, meu muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, mandem para a gente no nosso Instagram. Fala como é que tá seu Instagram lá, Edu, para o pessoal seguir. Tá, Edu Orrira. @Edu Orrira, sigam lá o professor @Edu Orrira. Qualquer dúvida, mandem para a gente. Pode mandar lá no meu Instagram ou no Instagram do IOPG. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem, a gente reposta vocês, a gente responde e nós estamos sempre à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, ótima semana para vocês. Du, abraço, tamo junto, boa semana. Tchau, valeu. Valeu, tchau.